A tiros na casa onde trabalhava no bairro Dunas. 2 homens invadiram a residência para assaltar, mas a vítima foi morta e não levaram nada. Foi um crime muito perverso, né? A pessoa tentou invadir a mansão, rendeu o caseiro e por não conseguir sucesso no seu intento, ele o executou com 3 tiros, inclusive um no coração, né? Polícia Civil fecha mais um laboratório de drogas em Fortaleza. É o segundo em menos de uma semana. 2 pessoas foram presas. Eu acredito e nós temos certeza que outras pessoas estão envolvidas. Porque é muita coisa, a gente vê a quantidade de mineita, que 40 quilos de mineita é muita mistura para essa droga que a gente apreendeu. Então a certeza que nós temos é que fabricavam muito, movimentavam muita droga. E ela sozinha não tinha condição de fazer isso, ela precisava de mais alguém para ajudar. Pela porta da frente, mais de 30 presos são soltos pela justiça, beneficiados pelo regime de progressão de pena. A determinação é que se o preso ele pode responder em liberdade, se o crime dele não é um crime hediondo, tá certo? Que se ele, vamos dizer, ele é um réu primário, tem bons antecedentes, residência fixa, tá certo? Ele pode responder em liberdade, o juiz manda para casa, manda responder em liberdade, inclusive com uso de tornozeleira alguns. Operação Caixa Preta, gerentes da Caixa Econômica Federal estão envolvidos em esquema de empréstimos fraudulentos. Foram mais de 400 contratos e um rombo que passa dos 50 milhões de reais. Essa documentação era enviada à Caixa, onde os servidores já cooptados, os gerentes, facilitava a concessão desses empréstimos. Esses servidores, eles ignoravam as normas básicas do banco, não analisavam as garantias, não analisavam a documentação e, por fim, concediam esses empréstimos. Última viagem. Veja o caso de estrangeiros assassinados no Brasil, vítimas de emboscadas marginais. Com o dólar e o euro altamente valorizados, os turistas estrangeiros chegam ao Brasil e encontram o que seria um paraíso. Belíssimas praias, ótimos passeios, mas com um detalhe: eles encontram também a criminalidade. Por uma sociedade mais justa, mais pacífica, está no ar mais um Rota 22. No segundo semestre deste ano, o Brasil vai receber, ou pelo menos deve receber, uma grande quantidade de turistas estrangeiros. Além da estação de férias, os Jogos Olímpicos devem movimentar a economia brasileira. Mas é bom lembrar que a presença de estrangeiros que chegam ao Brasil com desconhecimento da situação atual de violência no país pode causar situações complicadas. Aqueles que já conhecem a situação de violência até que se defendem, mas os que não conhecem a situação de criminalidade, meu amigo, a coisa se complica mesmo. O repórter Vitor Hanover mostra agora alguns casos em que os estrangeiros terminaram assassinados no Brasil depois de emboscadas marginais. Vamos lá, Vitor. A nossa equipe conversou pela internet com a esposa de Sean Paul, norueguês de 40 anos, assassinado em abril na Praia do Pacheco. Ela nos disse que não poderia gravar uma entrevista por orientação da polícia, que pediu para ela se mudar da casa onde morava. Mesmo assim, ela nos autorizou a publicar a nossa conversa. Ela falou que o marido era usuário de drogas e que ela tentou de todas as formas livrá-lo do vício. Ele não aceitou ser internado. Além disso, ela falou que sentia medo, pois sabia que no mundo das drogas, o fim geralmente é cadeia e morte. A dona Valdirene não quis falar em valores, mas disse que tudo o que ganhou em 10 anos de trabalho teve que ser vendido e o dinheiro destinado ao pagamento de dívidas do marido com os traficantes de drogas, e que mesmo assim ele terminou assassinado. Com o dólar e o euro altamente valorizados, os turistas estrangeiros chegam ao Brasil e encontram o que seria um paraíso. Belíssimas praias, ótimos passeios, mas com um detalhe: eles encontram também a criminalidade.
O jornalista francês Gregory Finidori, de 50 anos, vinha ao Brasil sempre que podia para visitar um filho que mora em Caucaia. Aqui, ele seria cliente de uma menor de idade, garota de programa. Segundo a polícia, no dia 18 de abril, a menina de 14 anos arquitetou o crime e combinou com os comparsas. Ela levou o cliente para o Cheiro do Queijo, onde ele foi morto com requintes de crueldade. Subtraíram-lhe todos os pertences e executaram. No local em que o corpo foi deixado, segundo o que o Francisquinho disse para nós, a vítima ainda estava viva, muito mal. A adolescente teria dito que não era para deixar a vítima com vida, era para terminar de matá-la. O assassinato do empresário belga Philippe Amiel, no ano passado, no dia 24 de março, no restaurante Internacional, na Avenida Beira-Mar, virou uma polêmica por causa da ação da família de Romário Gonçalo, acusado de participação no crime. Romário não é capaz de pegar numa arma, nem para atirar num passarinho. Imagine para tirar a vida de um ser humano. A promotora do caso, Carla Nava, nos disse que não poderia gravar a entrevista, mas falou que Romário está preso por ordem judicial, pois existem fortes indícios da participação dele no assassinato do empresário. Eles pegam uma pessoa numa questão de surpresa, né? É um descuidista, pega a pessoa num descuido. A pessoa bebe demais, às vezes pode ser alguém que use alguma coisa indevida, né? E juntos eles acabam se empolgando, né? E nessa empolgação a pessoa acaba se esquecendo que está num lugar que não é a casa dela, né? O caso que mais chama a atenção é o da turista italiana Gaia Molinari, assassinada no Natal de 2014 em Jericoacoara. Até hoje, a polícia tenta montar um quebra-cabeças e elucidar o crime. Jericoacoara teve algum problema naquele Natal com relação a circuitos que faziam monitoramento de pessoas? Antes do ocorrido, tivemos uma pane geral nas câmeras de Jericoacoara. Apenas aquelas 2 câmeras estavam disponíveis. O que a polícia teve acesso, o que a polícia analisou e o que levou a polícia a concluir a culpabilidade do Douglas e chegar ao ponto onde chegaram de decretar a prisão dele. O material que me chegou às mãos, que eu pude analisar todos os elementos para que eu pudesse compor o laudo e concluir com segurança e responsabilidade que a pessoa que estava com o Douglas não era a Gaia, isso excluiu definitivamente o Douglas naquela situação como suspeito. Excelente matéria aí do repórter Vitor Ranovo. Parabéns, Vitor. Muito boa matéria. Fez um resgate de todos os casos que aconteceram aqui no Ceará de estrangeiros que foram vítimas da violência urbana. Laboratório estourado em Fortaleza pela Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas. É o segundo em menos de uma semana. Os policiais apreenderam 6 quilos de cocaína, cerca de 10 quilos de crack, 40 de mineíta. A mineíta é uma substância misturada ao entorpecente para aumentar o volume. Além disso, foi apreendida também uma pistola de uso restrito. Acompanhe comigo, vamos lá. Os policiais civis da Divisão ao Combate ao Tráfico de Drogas desarticularam na manhã desta quarta-feira mais um laboratório na nossa capital, desta vez no bairro da Maraponga. Vamos ouvir um trecho da entrevista com o delegado Sérgio Pereira com relação às investigações. A gente já estava investigando uma informação que chegou aqui à nossa divisão de que no bairro Maraponga tinha uma mulher que estava organizando e colocando em funcionamento um laboratório para fabricação de crack e mistura de cocaína, né? A gente montou algumas diligências, algumas equipes foram a campo e conseguiram identificar essa suposta traficante. A partir de então, a gente montou vigilâncias para tentar estabelecer uma rotina, né? Ela passou a ser acompanhada para ver se a gente conseguia observar algum indício da participação dela no crime de tráfico de drogas. E realmente a gente conseguiu observar algumas coisas assim. Ela morava num apartamento, não trabalhava, saía muito, fazia algumas entregas. E na tarde de ontem, uma questão de rotina nossa, mais uma vez ela estava sendo acompanhada e a determinação que eu dei para as equipes de campo se vocês visualizassem ela fazendo a entrega de alguma coisa, podem fazer a abordagem que a probabilidade de que seja uma movimentação de tráfico de drogas é enorme. E assim foi feito. Ela estacionou o veículo num supermercado, na Godofredo Maciel,
e não desceu do carro. Esperou alguns minutos, um táxi, ela estava dirigindo um Corsa Classic, um veículo Siena táxi, estacionou bem perto, ela desceu do carro dela quando visualizou esse táxi e embarcou no táxi, né? Mas o táxi permaneceu parado, ele não fez nenhum deslocamento e ela permaneceu no veículo. Então, já que ela tinha chegado de carro, se ela tivesse entrado nesse táxi para fazer uma corrida, ele teria saído imediatamente. Então, nesse momento, a gente resolveu fazer a abordagem. As equipes fizeram realmente a abordagem e no interior desse carro estava na direção o Moroni, que esse rapaz que foi preso ontem também, autuado em flagrante, e mais essa jovem, né? Dentro do veículo, a gente encontrou uma bolsa com 2 peças de cocaína. A gente separou os dois, retornou com ela até o apartamento que ela residia e quando o apartamento foi estourado, aí a gente encontrou muita mistura, né? A gente encontrou 30 quilos de mineíta, encontrou esses fermentos que são utilizados para mistura de entorpecente, foram encontrados também, além dos 2 quilos de cocaína que estavam no veículo, mais 4 quilos de cocaína espalhados no apartamento. Encontramos mais peças de crack, pelo menos uns 4 ou 5 quilos de crack também lá no apartamento, e tudo acondicionado de forma que demonstra realmente a existência de um laboratório. Ele disse que morava também na Maraponga. Essa residência também foi estourada pelos policiais. E o que é que a gente percebeu lá? Não tinha mobília na casa. A única coisa que existia era um rack na sala e uma televisão em cima desse rack. Dentro do rack a gente encontrou mais 10 quilos de mineíta e por trás desse rack mais 2 peças de crack, né? Então a gente checou a residência dele no nosso sistema, a gente jogou o nome dele e apareceu o endereço dele na Barra do Ceará. E quando a gente disse que ia lá nesse local, ele resolveu colaborar. E na residência dele, sobre o guarda-roupa do quarto do casal, a gente encontrou mais 2 peças de crack, né? E na cozinha, por trás do fogão, a gente encontrou essa pistola calibre .40. Ela tem um laboratório e tinha em depósito cocaína e crack. E ele só tinha o crack. Havia recebido uma encomenda de cocaína, como ele não tinha, ele teve que contar com a parceria dela. Eles foram autuados em flagrante por tráfico e associação ao tráfico. E o Moroni, além desses 2 artigos da lei de drogas, ele também foi autuado no artigo 16, que é o porte legal de arma de uso restrito, já que é uma pistola calibre .40. Eu acredito e nós temos certeza que outras pessoas estão envolvidas. Porque é muita coisa, a gente vê a quantidade de mineíta aqui, 40 quilos de mineíta, é muita mistura para essa droga que a gente apreendeu. Então, a certeza que nós temos é que fabricavam muito, movimentavam muita droga. E ela sozinha não tinha condição de fazer isso, ela precisava de mais alguém para ajudá-la. Em 5 dias, este é o 2º laboratório desativado na nossa capital. As 2 pessoas presas tratam-se de Natanir Saraiva Pereira, de 21 anos de idade, natural de São Paulo, e Moroni Costa Fonseca, de 27 anos. Os 2 foram enquadrados por tráfico de drogas e por posse ilegal de armas. Operação Caixa Preta da Polícia Federal prende 2 gerentes da Caixa Econômica Federal aqui no Ceará. As investigações apuram fraudes que causaram prejuízos de 50 milhões ou mais de 50 milhões de reais à instituição financeira aqui no estado. Nesta quarta-feira foram cumpridos 15 mandados de prisão. 13 pessoas foram presas, 2 permanecem foragidas. De acordo com a Polícia Federal, os envolvidos são funcionários da Caixa Econômica, empresários, contadores e pessoas físicas que são apontadas como sócios laranjas de empresas e fachadas. A Superintendência da Polícia Federal no Ceará concedeu entrevista coletiva. Acompanhe. O balanço da operação entrevista coletiva, da qual participaram o superintendente regional, o delegado regional de combate ao crime organizado e o coordenador do grupo de repressão a crimes cibernéticos, responsável pelas investigações iniciadas em julho de 2014. Foram cumpridos nesta quarta-feira 13 mandados de prisão temporária e 23 de busca e apreensão. A Polícia Federal identificou 409 contratos de empréstimos fraudulentos, firmados entre 2012 e 2014, com 114 empresas, a maior parte delas apenas de fachada. Pelo que foi apurado até agora, o rombo aos cofres da Caixa Econômica passa dos 50 milhões de reais. A Justiça determinou o bloqueio de contas e bens de 151 pessoas físicas e jurídicas. Esse grupo era formado por empregados públicos da Caixa Econômica, empresários, contadores e pessoas físicas que figuravam
como sócios laranjas de empresas de fachada. Essa documentação era enviada à Caixa, onde os servidores já cooptados, os gerentes, facilitava a concessão desses empréstimos. Esses servidores, eles ignoravam as normas básicas do banco, não analisavam as garantias, não analisavam a documentação e, por fim, concedia esses empréstimos. A Polícia Federal continua à procura de 2 empresários que estão foragidos com um mandado de prisão temporária em aberto. Entre os presos estão 2 gerentes da Caixa Econômica Federal, das agências Francisco Sá e Náutico. Este último gerente da agência Náutico já havia sido preso no ano passado, durante a Operação Fidúcia, que investigava esquema semelhante de empréstimos fraudulentos. Deflagrada em março do ano passado, a Operação Fidúcia desarticulou um esquema de empréstimos fraudulentos que resultaram em um rombo de 100 milhões de reais. Inclusive, um dos gerentes ele já tinha sido preso numa fase parecida com a investigação, só que outro grupo empresarial, na Operação Fidúcia do ano passado. Um dos gerentes foi preso naquela época. Segundo o delegado, no esquema desarticulado nesta quarta-feira, os valores eram sacados e transferidos tão logo o empréstimo era autorizado. Alguns nem chegavam a ser pagos. Outros eram quitados apenas para que o grupo conseguisse garantia de empréstimos maiores. A polícia não descarta o envolvimento de mais pessoas com o esquema. A investigação continua em relação a saber o envolvimento de outros servidores, de outros empregados públicos da Caixa. Olha, com relação a esta operação da Polícia Federal, Caixa Preta, deflagrada pela PF aqui no Ceará, a Caixa Econômica Federal informa que a fraude foi identificada pelo próprio banco, por meio de mecanismos de controle internos. A Caixa encaminhou notícia-crime à Polícia Federal para apuração da ação e submeteu os empregados envolvidos a processo de apuração interna e que esses processos já resultaram em demissões e suspensões, segundo a Caixa. O banco ressalta ainda que continua contribuindo integralmente para investigações dos órgãos competentes. Veja nos próximos blocos do Rota. Fugitivo da CPPL é recapturado no Pirambu e mais, caseiro assassinado a tiros na casa onde trabalhava num suposto crime de assalto. Os bandidos foram lá para assaltar, não conseguiram assaltar a casa e mataram o caseiro. Acompanhe daqui a pouquinho, aguarde. O Senado aprovou um projeto de lei que prevê pena mais rigorosa para os crimes de estupro, crimes de estupro coletivo, como algo que aconteceu com aquela menina adolescente no Rio de Janeiro. Bom, acompanhe mais informações, vamos lá. A proposta de autoria da senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB, além de agravar a punição, tipifica o crime de estupro coletivo, que atualmente não é previsto no Código Penal brasileiro. Pelo projeto de lei, se o crime for cometido por 2 ou mais pessoas, a pena vai ser aumentada de 1/3 a 2/3 e pode chegar a até 25 anos de prisão, nos casos de estupro de vulnerável. A proposta mantém a pena de 30 anos de prisão para os casos em que a vítima de estupro morrer. Também foi aprovado o relatório da senadora Simone Tebet, do PMDB, que torna crime a divulgação de imagens de estupro. Nós, mulheres, sentimos como uma bufetada na cara quando vimos aqueles jovens chegando, totalmente descolados, rindo, achando que sairiam impunemente depois de terem divulgado em rede social essa barbárie. A proposta ainda precisa ser analisada pela Câmara dos Deputados. Essa é uma resposta importantíssima que o Senado Federal dá a esse fato que chocou o Brasil e ao mundo inteiro com esse brutal episódio que aconteceu na semana que passou no Rio de Janeiro. O Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência vai promover, nesta sexta-feira, dia 3 de junho, o seminário Prevenção dos Homicídios na Adolescência, discutindo armas e drogas. O encontro vai ser no auditório da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Além do debate com especialistas, serão realizados painéis e uma roda de conversa. O comitê é uma iniciativa da Assembleia Legislativa do Ceará em parceria com o Governo do Estado e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. O objetivo é compreender o fenômeno da violência na faixa etária dos 10 aos 19 anos, tanto daqueles que são vítimas como daqueles que praticam, né? Estão pegando um grupo de meninos, estudando a vida desses meninos, por que eles entram na criminalidade,
Qual a idade em que mais eles entram na criminalidade? Quais as razões que levam para a criminalidade? O papel da família, como é que é a família deles? Quer dizer, é um estudo muito legal. Tomara que resulte num bom relatório aí dessa situação. Isso para elaborar propostas e políticas públicas que apontem para a prevenção e a consequente redução de homicídios no Ceará, de homicídios na adolescência. O inquérito sobre a morte da estilista Irna Castro já foi encaminhado à Justiça, mas as investigações ainda não foram concluídas. O processo deve ser prorrogado por mais 45 dias, período em que novas pessoas devem ser ouvidas em depoimento e uma reconstituição deve ser realizada. Em Juazeiro do Norte, 2 homens foram mortos na manhã desta quarta-feira. Eles estavam assaltando uma padaria, uma panificadora. Aí você vê imagens, momentos depois dos bandidos serem baleados. Olha só, eram ocupantes de uma motocicleta. É possível ver a moto utilizada pelos 2 suspeitos. De acordo com testemunhas, um homem não identificado viu a ação dos assaltantes e mandou bala, né? Quer dizer, é a história do cara o motoqueiro fantasma. Os criminosos morreram no local. A polícia faz buscas pelo autor dos disparos. Matou os 2 que, de acordo com versões apresentadas à polícia, os 2 estavam assaltando. E esse motoqueiro ia passando e matou os 2. Um fugitivo do complexo prisional de Itaitinga, que escapou durante as últimas rebeliões, foi recapturado por policiais do 7º DP, o 7º Distrito Policial. Ele responde por tráfico, assalto e homicídio. Era o chamado clínico geral do crime. Fazia tudo. Companhei. Este é o 7º DP no bairro Pirambu, uma das distritais plantonistas aqui de nossa capital. E é nesta delegacia que encontra-se preso um homem de 26 anos de idade que possui aí uma extensa ficha criminal. Só para o telespectador ter uma ideia, ele responde a 3 roubos, 2 lesões corporais, 2 furtos, 2 contravenções penais, homicídios, tráfico de drogas, entre outros delitos. No momento da prisão deste homem, encontrava-se um outro elemento na companhia dele que também foi preso. Agora, o mais interessante de toda essa história é que este homem de 26 anos de idade, ele é um dos fugitivos da CPPL-3. Ele fugiu nessas fugas, né, que aconteceram em vários presídios aqui de nossa capital. A gente conversa aqui com o escrivão Hudson Pimenta. Hudson, é isso mesmo, a história, ele é um dos fugitivos realmente da CPPL, né, 3. Exatamente, com a rebelião que decorreu aí com a paralisação dos agentes, a CPPL-3 acabou sendo interditada parcialmente, alguns presos foram transferidos provisoriamente para a CPPL-5. Inclusive divulgaram até uma imagem que um preso foi surpreendido no andaime, tentando fugir. Ele aqui, o Romário, ele estava recolhido na 3, com a transferência dele para 5, ele conseguiu fugir, segundo ele, justamente utilizando os andaimes. Ele é um dos presos que conseguiu fugir naquelas imagens dos andaimes na CPPL-5. Ele foi preso em qual local? Ele foi preso aqui na área da gente, na César Corrêa, no Cristo Redentor. Foi preso agora segunda-feira. Passou 6 dias solto. Agora é uma imensa ficha criminal, não é isso? Diz que ele tem, ou seja, bastante delitos, ou seja, mais de 13. Você vê, são 13 autuações, tráfico de droga, homicídio, furto, roubo, lesão, tem para todo tipo de crime aqui na ficha dele. E o outro elemento aí que encontrava-se com ele, no caso Maxwell, qual a participação, ou seja, qual o grau de amizades deles, né? Mas daí o doutor ainda não verificou, porque ele foi autuado, como eu te falei, foi autuado na segunda-feira à noite, a gente recebeu o procedimento na terça, e isso o delegado Barbosa ainda está verificando. Eles foram autuados juntos, né, com uma mulher, mas o delegado Barbosa ainda está verificando o grau de amizade, se há alguma coisa em relação ao outro, termo de fuga, alguma coisa desse tipo. Agora, e o Romário, ele é natural de Aracati. Lá em Aracati ele responde a vários procedimentos, né? 7 procedimentos ao todo no Aracati, responde em Cascavel, na comarca de Fortaleza agora, Maracanaú também, inclusive homicídios na comarca de Cascavel e homicídio na comarca de... só Cascavel. Responde homicídio na comarca de Cascavel. O restante, nas outras comarcas, são crimes diferentes. Furto, roubo, tem contravenção, como eu disse. Lesão corporal tem crime para todo gosto. A gente vai falar aqui com, né, os 2 acusados. Romário, realmente, assim, uma ficha extensa, né, a tua, né? Vai falar alguma coisa? Não. Como foi esse momento da fuga? Você pode detalhar pra gente? Tava muito dopado, me lembro como foi não. Mas conseguiu, mesmo dopado, encontrar o caminho para voltar para casa? Não. Por isso que eu fui preso aqui em Fortaleza.
Se arrepende de tudo isso, todos esses artigos? Sim. Doutor, provavelmente, no caso, o Romário volte novamente para o presídio, né? Quando? Quando, né? Por enquanto vai ficar por aqui. A gente tomando conta dele. Tá aí, os procedimentos agora, né, como o senhor falou, vão ficar presos aqui aguardando os procedimentos da justiça e é uma vitória para a polícia ter tirado de circulação uma pessoa, ou seja, um fugitivo. Né? Afirmativo. Fernando Ítalo Carneiro, 23 anos, o Etim, e um adolescente de 17 anos, provavelmente parente dele, do Fernando, foram capturados após realizarem uma série de assaltos. Eles estavam ocupando um carro e de posse de um revólver calibre 38. Durante a perseguição, trocaram tiros com a polícia e o menor acabou ferido. Acompanhei, vamos lá. Esse é o veículo utilizado pelos dois marginais, o menor e o maior de idade. O maior de idade conduzindo o carro, o menor armado e praticando assaltos em série. Fizeram abordagens no Montese, no bairro José Walter, praticando esses assaltos, e então a população ligou para a polícia, repassando as características do carro. Houve então uma perseguição por parte dos policiais do Ronda do Quarteirão, viatura 1349, e também o reservado da Polícia Militar, que conseguiu localizar o carro já próximo ao posto Boaventura. Ainda tentaram fugir, houve inclusive troca de tiros. O veículo, como você pode observar, tem marcas de tiros. O menor ainda foi atingido com um tiro de raspão na cabeça. O maior é esse que aparece na imagem, o Fernando Ítalo Carneiro, 24 anos, vulgo Etim, que já tem uma extensa ficha criminal, e um menor de 17 anos. Vou conversar agora com o cabo Rivanilson, que tem mais informações. Cabo, como foi que vocês tomaram conhecimento do fato? O reservado pediu um apoio, que avistou o carro e fez direção com Esperança. Nós estávamos próximos, aí fizemos até o local e chegamos lá e deparamos com eles. Chegamos lá, ele foi recebido a bala e revidamos também. Que, inclusive o menor foi baleado, levou um tiro na cabeça e outro na perna. O pai do menor é acusado de ter matado o finado pistoleiro Maia. Agora, mostra aqui pra gente a ficha criminal. Olha só, Augusto, mostra aqui no detalhe. Essa é a ficha criminal do Fernando Ítalo Carneiro, 24 anos. Já responde a vários procedimentos. Que procedimentos são esses, cabos, que ele responde? 121. Homicídio. 1, 2, 3, 4, 5, 157, ótica, correio, tudo de delegacia de Solonópolis, na área dele lá, Jaboretama. E tem até mandado, vários assaltos e homicídio. Tem até mandado de prisão já para ele já. Mandado de prisão. E estava assaltando. E esse carro é placa quente? Puxamos agora, tá dando tudo ok. Inclusive o menor disse que era dele o carro. E a arma que eles estavam utilizando? Foi encontrado só um revólver 38. Ok, vamos tentar conversar com eles aqui, ouvir a versão deles. Fernando Ítalo Carneiro, os dois encontram-se aqui, tanto o menor quanto o maior de idade. O Fernando, já tem quantos anos, Fernando? 23. 23. Você é de onde, Fernando? Qual a tua versão com relação a esses assaltos aí? A arma pertence a você ou ao menor? Não quer falar nada? Ok, agora esse aqui é menor de idade, 17 anos. E você, qual a tua versão? Esse carro pertence a você? E a arma? Ok, não quer falar nada. Ele foi atingido com um tiro de raspão na perna esquerda e também na cabeça, o menor de 17 anos. O certo é que, como tem um menor, o procedimento vai começar pela DCA. De qualquer forma, acaba importante lembrar que a casa caiu. A população denunciou, eles vinham fazendo assaltos em série. A Polícia Militar foi eficiente e conseguiu tirá-los de circulação. Mais de 30 presos ganharam as ruas hoje. Mas eles não fugiram. Não fugiram, não. Todos foram soltos, saíram pela porta da frente após serem beneficiados com o regime de progressão da pena. Mostra a reportagem de Leabe Monteiro. Vamos lá. Nós estamos aqui na Rua São Paulo, na numeração 1889, no centro da cidade de Fortaleza, local onde funciona a delegacia de capturas, onde na manhã desta quarta-feira veio um oficial de justiça para assinar um documento de liberação de mais de 30 presos. São presos não somente aqui da delegacia de capturas, mas também de várias distritais aqui da capital e região metropolitana. De acordo com informações dos policiais, esse documento de liberação é por conta de que os presídios não suportam, não têm mais capacidade para abrigar, esses detentos. E por conta disso, o oficial veio até aqui para assinar esse documento de soltura. De acordo com as informações da própria polícia, mais uma vez a gente reforça dizendo que são pessoas, que encontravam-se em várias distritais, em várias delegacias aqui da capital e da região metropolitana. Você não pode se ausentar da comarca de Fortaleza por mais de 8 dias. Se você for viajar,
você tem que comunicar ao juiz o que você vai mudar, você vai enviar para determinado local e dizer o que é que você vai fazer lá, certo? Outra coisa, está autorizado o pessoal da CISP dar uma incerta na sua casa, por acaso, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, saber se realmente você está em casa. E finais de semana também tem que ser recolhido, tá ok? Você aceita as condições? A gente vai conversar aqui com o oficial de justiça Edmilson de Paula, ele que veio aqui já para assinar, ou seja, dar o aval à soltura desses presos. A gente vai começar, Edmilson, falando quem são esses presos, de onde são, aqui eles respondem. É o seguinte, estamos aqui dando cumprimento às determinações dos juízes da 17ª Vara, que é a Vara de Custódia. São presos oriundos recentemente, foram presos recentemente, e na audiência de custódia o juiz examina todos os processos. Se esse preso tiver condições de responder o processo de liberdade, ele vai ser solto, senão o juiz decreta a preventiva. Alguns vão ter que usar a tornozeleira eletrônica. Eles estão sendo soltos, né? Isso, eles respondem a quê? Pelo menos esses que a gente já viu passando por aqui. Eles respondem o artigo 157, que é o roubo, que tradicionalmente conhecido como assalto, o furto, tá certo? Que é aquela que é sem uso de violência, e tráfico de drogas, receptação. Tá certo? Esses são os artigos, a maioria parte dos artigos. E alguns combinados com o artigo 244, que é o maior, usando o menor também no processo seletivo. A determinação é que se o preso ele pode responder em liberdade, se o crime dele não é um crime hediondo, tá certo? Que se ele, vamos dizer, ele é um réu primário, tem bons antecedentes, residência fixa, tá certo? Ele pode responder em liberdade, o juiz manda para casa, manda responder em liberdade, inclusive com uso de tornozeleira, alguns. Quantos presos foram libertos hoje? Hoje, inicialmente, são 36 presos, com mais 6 da Maria da Penha. Tá certo, semana passada foram 52. Além das delegacias aqui mesmo da cidade de Fortaleza, também existem aí pessoas da região metropolitana. Com certeza, as delegacias de Maracanaú e as outras da região metropolitana também. Então tá aí, fica o registro dessa situação, onde mais de 30 presos foram soltos na manhã desta quarta-feira, presos esses de várias delegacias, não somente aqui da capital, mas também da região metropolitana de Fortaleza. A gente viu o oficial de justiça trazendo esse documento, dando a liberdade a esses presos que estão saindo exatamente como esse aqui, ó, pela porta da frente, como se nada tivesse acontecido. Isso tudo por conta da superlotação, né? Pelo menos esse é um dos principais motivos alegados, e realmente a quantidade de presos é um problema para o Brasil. Olha só o que está acontecendo em Russas. O titular da Delegacia Regional de Russas, no Vale do Jaguaribe, proibiu parcialmente o atendimento à unidade. Segundo o delegado Joanilson Nogueira Queiroz de Albuquerque, somente atendimentos de urgência estão sendo realizados. Por quê? A medida foi tomada por causa da superlotação e más condições do local. A delegacia conta atualmente com 16 presos, entre eles um menor de idade, que não pode ficar junto, entre os outros, né? E uma mulher, que ele tem que ter uma cela também só para mulher, e 2 acusados de estupro, que também não pode ficar junto dos outros, senão leva chibata. Quer dizer, problema sério, por isso o delegado aí disse que não tinha condição. E o quadro de policiais na unidade não é suficiente para fazer a segurança, segundo o delegado. Veja no último bloco do Rota. Caseiro é assassinado a tiros na casa onde trabalhava, no bairro Dunas. Daqui a pouquinho eu conto essa história para você agora. Na tarde desta quarta-feira, um caseiro foi assassinado durante uma tentativa de assalto à casa onde trabalhava, no bairro Dunas. Segundo a polícia, um homem pulou o muro de trás da residência, onde não havia cerca elétrica, enquanto o outro dava apoio à ação, em um carro estacionado na rua. O caseiro Ivan Silva Gonçalves, de 36 anos, foi rendido. Ele seguiu as ordens do bandido, mas tentou alertar o dono da casa falando alto. A tática não deu certo. O proprietário da residência percebeu a ação e chamou a polícia, mas o bandido percebeu e Antônio Ivan foi atingido com 3 tiros e morreu na hora. Os criminosos fugiram sem levar nada. A vítima era natural de Itapipoca e trabalhava para a família há 15 anos. Acompanhe. A gente está acompanhando a movimentação aqui na rua Professor Euclides César, por conta de um crime que infelizmente chocou a todos aqui no bairro Dunas. Um indivíduo, com o apoio de um veículo, provavelmente com mais uma pessoa dentro, ele desceu na parte externa dessa residência, aqui de número 335, aqui no bairro Dunas, onde ele teve acesso
a parte interna da casa após pular o muro. A gente percebe que aqui na frente existe toda uma estrutura de segurança com câmeras e também com a cerca elétrica, mas na parte de trás, infelizmente, essa não é a mesma estrutura, porque lá existe um terreno baldio, o que facilitou também a vida dos indivíduos que provavelmente estudaram bem a situação antes de praticar este ato criminoso que infelizmente acabou com a morte de um cidadão. O rapaz que era, né, o caseiro da residência, acabou sendo morto nessa tentativa de assalto, porque ele foi rendido logo após a entrada deste marginal. Segundo o que os policiais conseguiram visualizar nas imagens das câmeras que fazem o circuito externo, né, e interno também, mostra um homem que estava utilizando uma blusa de cor rosa, né, magro, de aproximadamente 1,70 m, que ele conseguiu, como nós afirmamos, pular a parte de trás da residência, onde logo ao adentrar rendeu o caseiro portando uma arma de fogo. Não souberam determinar ainda que tipo de arma foi utilizado, nós também não tivemos acesso ao vídeo, né? Tudo está sendo avaliado ainda pela polícia aqui no local onde tudo aconteceu. E o rapaz, o caseiro, né, identificado como Antônio Ivan Silva Gonçalves, de 36 anos de idade, que já trabalhava aqui com a família há 15 anos, né, chegou aqui, ainda era um adolescente, ele é natural de Itapipoca, começou a falar bem alto para assim chamar a atenção do proprietário da residência, que é um empresário. O cidadão, percebendo a situação, se trancou dentro de um dos compartimentos do imóvel, né, na verdade dentro do quarto, e acionou a polícia. Só que nesse meio tempo ele chegou a ouvir os disparos e infelizmente que acabaram tirando a vida do senhor Antônio Ivan. Ele levou 3 tiros, 2 deles na perna e um no peito, que provavelmente atingiu uma veia ou o coração por conta da altura em que o disparo foi efetuado. A gente percebe que são diversas viaturas que a todo momento passam aqui pelo local onde tudo aconteceu, estão fazendo diligências aqui para tentar identificar, localizar esses indivíduos que cometeram esta ação bárbara, já que uma pessoa que não tinha nada a ver com a situação acabou sendo morta. E no final das contas eles não conseguiram perpetrar o assalto, que era o intuito da dupla, né? Provavelmente 2 indivíduos, eles estão avaliando para saber se quem estava dentro do veículo, né? Se existia mais de uma pessoa dentro do veículo que estava dando apoio à ação do marginal que conseguiu ter acesso à parte interna da residência. Então, né, infelizmente eles acabaram não concluindo o assalto que eles pretendiam e, pior ainda, tiraram a vida de um cidadão, um rapaz de 36 anos de idade, casado, tinha um filho de 14 anos e é uma situação bem delicada aqui no local. Foi um crime muito perverso, né? A pessoa tentou invadir a mansão, rendeu o caseiro e, por não conseguir sucesso no seu intento, ele o executou com 3 tiros, inclusive um no coração, né? O caseiro já fazia parte da família há 15 anos, desde criança já trabalhava com o pessoal, morava na fazenda pessoal. E a gente vê um ato de extrema covardia. A perícia, a delegacia de homicídio está tirando as imagens, são perfeitas as imagens, ele adentrando a residência como saindo, né, por um terreno baldio ali próximo, por trás da residência. E os levantamentos estão sendo feitos, a gente já também divulgou as viaturas, os policiais que estão na área em diligência. Se Deus quiser, nós iremos prender e mostrar, entregar à justiça. Major, chegaram a relatar, dar detalhes da ação? Não, a ação, quando ele rendeu o caseiro, o caseiro não costumava falar da forma como ele falou com o patrão, né? Tô precisando de você, urgente e tal. Então o patrão achou estranho e se trancou, né? Se autodefendeu também. E quando o patrão se trancou, que ele queria que o caseiro fizesse o patrão abrir a porta, né? Não abriu. Então ele, com a covardia dele, ele executou o caseiro. Por trás da casa, da residência, tem um terreno baldio, bastante abandonado, né? Muito mata. E a gente encontrou uma sandália lá, uma sandália. Então, com certeza, ele entrou por trás da residência. Ele é um moreno, magro, 1,70 m, 1,75 m. Usa aqueles boné, né? Tava com a camisa meio rosa, aqueles bonés de surfista, aqueles, né, bico fino, e provavelmente tinha um carro dando fuga, o mesmo. Mas de qualquer maneira a gente pede, eu acho que posteriormente vocês vão ver as imagens, não são tão nítidas, mas pela característica da roupa e da postura do assaltante, a população pode identificar e nos repassar através do 181. Não levou nada, só tirou a vida do rapaz. Levar e não levou nada. Um ato extremo de covardia e
de maldade mesmo, de perversidade, né? Não sei como é que o ser humano é tão perverso. Rapaz de 36 anos, filho de 14 anos, né? A esposa aí, é um negócio chocante, meio que dá um nó no coração da gente às vezes, essas coisas aí. O trabalho da perícia já foi concluído aqui no local. O corpo do Antônio Ivan Silva Gonçalves já foi recolhido aqui pelos profissionais da perícia forense. A Polícia Civil, logicamente, preferiu não dar detalhes a respeito do que foi coletado de informação para que isso, de certa forma, não atrapalhe o trabalho investigativo que vai ser dado início a partir de então. Nós recebemos um vídeo, né, que mostra a ação do indivíduo dentro do imóvel, né, após ele ter pulado a parte de trás da casa e ter rendido o senhor Antônio Ivan. Como nós já ressaltamos, a questão de um assalto que acabou de uma forma bem trágica, já que eles não perpetraram a ação e também acabaram tirando a vida deste cidadão que estava no seu local de trabalho, local onde também residia, né? Os policiais militares também já coletaram várias informações aqui no local onde tudo aconteceu. Você vai acompanhando aí o vídeo. O homem está usando uma blusa de cor rosa, né, rendendo o senhor Antônio Ivan. Na verdade já está rendido e permanece circulando pelos cômodos da casa. Então, se alguém que está vendo esse vídeo, né, reconhecer essa pessoa, é importante que entre em contato com a polícia. Pode até entrar em contato anonimamente via o Disque Denúncia 181, onde a sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo, e assim vai ajudar, né, a polícia a desvendar quem teria sido esse homem, né, que praticou esse ato brutal, onde o rapaz não teve a menor chance de defesa, né? A gente percebe que realmente são várias as câmeras aqui, tanto na parte externa como na parte interna, exatamente as câmeras que flagraram a ação desse marginal que estava sendo ajudado por uma outra pessoa que estava na parte de fora da casa, na parte dos fundos, em um veículo até o momento modelo e cor não identificados. Mas é exatamente por isso que é importante a participação da população com esses detalhes, para que assim a polícia possa retirar esses indivíduos que cometeram este crime cruel de circulação. Uma escola foi alvo da ação de uma dupla de assaltantes na manhã da última terça-feira no Itambé, em Caucaia. Um dos bandidos invadiu o colégio, armado de revólver, e assaltou funcionárias e uma aluna. O mais grave é que tudo aconteceu a 2 quarteirões da Delegacia Metropolitana da cidade. Toda a ação foi registrada pelo Circuito de Segurança do estabelecimento. Quem conta pra gente é o Paulo Pontes. Vamos lá. Todos os dias o cidadão de bem fica se perguntando até que ponto chega a audácia dos marginais que vivem tirando o sossego da população, tanto na capital quanto na região metropolitana. E isso também se estende até o interior do nosso estado. Pois nós viemos até a região metropolitana de Fortaleza, principalmente no bairro do Itambé, em Caucaia, onde 2 indivíduos entraram desta escola que existem, né, tem o circuito tanto externo como interno de vídeo monitoramento, e mesmo assim isso não intimidou os marginais. Os 2 chegaram em uma motocicleta de cor azul. Um deles entrou aqui nesse portão, aqui, se a gente puder mostrar, Antônio José, aqui é a entrada da escola. Ele entrou normalmente, como se nada tivesse acontecido, percebeu que existiam 2 pessoas aqui, logo na frente, sacou de um revólver, já anunciou o assalto tomando os celulares da vítima. A gente vai agora mostrar o vídeo. Nós tivemos acesso ao vídeo que foi gravado na parte interna do colégio, mostrando a ação do indivíduo. Uma das pessoas estava utilizando o celular, inclusive segurando uma vassoura. A outra senhora estava sentada e, infelizmente, acabou presenciando a situação. Outros alunos entraram na instituição, aqui no colégio, como se nada tivesse acontecido, até mesmo talvez não tenham percebido o que estava acontecendo. Mas uma das alunas que estava transitando aqui pelo corredor da escola também foi vítima do marginal, que teve a arma apontada contra ela, né, a ameaçando, como é de costume. Os moradores aqui reclamam bastante dessa situação, da insegurança, e um local como esse, um colégio, a gente sempre imagina que vai ser um local seguro, até mesmo pela estrutura que ele oferece. A gente percebe que existe, né, um portão na frente, além da cerca elétrica, e também as câmeras que fazem o monitoramento externo e também o monitoramento interno, que foram as câmeras que flagraram a ação desse marginal, que estava acompanhado de um indivíduo também em uma motocicleta de cor azul que estava aqui na parte externa.
já com certeza aguardando o momento para a fuga, né? Foram todos pegos desprevenidos. Infelizmente, uma situação que já aconteceu na noite anterior, aconteceu também no bairro do José Walter, onde alunos e professores também foram vítimas de assalto dentro da própria escola, uma situação que infelizmente vem se tornando bastante recorrente e lamentável, porque é um local onde as pessoas devem se sentir seguras, vêm para garantir o futuro, né? Os pais também imaginam que deixam os filhos em uma instituição, né, de ensino, numa escola, e que lá eles estarão seguros, e infelizmente essa não é a realidade, tanto na capital, tanto, né, em Fortaleza, como aqui na região metropolitana, como nós estamos mostrando esse exemplo dessa escola que foi também, né, atacada, foi invadida por esse indivíduo portando este revólver calibre 38. Por sorte, né, ninguém ficou ferido, não houve reação, ele não chegou a efetuar disparos. E também existe um outro detalhe nessa situação. Esta rua que nós nos encontramos, que trata-se da Travessa Coronel João Licínio, aqui no bairro do Itambé, fica a apenas 2 quarteirões da Delegacia Metropolitana de Caucaia. E isso mostra realmente a que ponto chega a audácia desses marginais que vem tirando o sossego da população, tanto na capital quanto na região metropolitana, mas dessa vez o caso aconteceu aqui na Caucaia, bairro do Itambé, onde os alunos e uma funcionária aqui dessa escola foram vítimas, né? Então ficam aí as imagens, se alguém tiver alguma informação, se está reconhecendo essa pessoa que aparece anunciando o assalto, portando este revólver, é importante que entre em contato com a polícia pelo Disque Denúncia 181, onde a sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. E assim foi mais um Rota 22. Muito obrigado por sua honrosa companhia. Um abraço para você, boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Domingo, os apaixonados por caminhões e carros de grande porte têm um encontro marcado no Caminhão e Companhia, às 8 da manhã.